Essa daqui é a América do Sul, e esse é o mapa das rotas marítimas. E aí vem uma pergunta muito estranha. Por que quase não vemos navios passando pelo sul da América do Sul? Mas sim, vemos navios saindo daqui e passando pelo canal do Panamá, que pra passar por lá, você chega a pagar $1 milhão somente para atravessar o canal. Então por que pagar tão caro? Para responder essa pergunta, vamos acompanhar um porta-containers que saiu de Louisiana, no Golfo do México, e precisa chegar a Yokohama, ao lado de Tóquio, no Japão. Ele pode ter dois caminhos: cortar pelo canal do Panamá ou descer até o fim da América do Sul. O primeiro caminho, ele cobra uma fortuna. Já o segundo caminho, ele parece gratuito, mas acrescenta 14 mil quilômetros na nossa viagem. Qual você escolheria? E é essa a resposta que nós vamos descobrir hoje, nos Fatos Marinhos. Antes de nós escolhermos a rota, precisamos olhar a viagem inteira. Vamos supor que temos um navio. Ele saiu de um porto específico e precisa chegar a outro porto. E isso muda tudo. Se um navio sai de Buenos Aires, vai até Valparaíso, no Chile, passar pelo sul pode parecer algo lógico. Mas no nosso caso, o nosso navio saiu do Golfo do México e vai até o Japão. Para usar o extremo sul, ele teria que descer de toda a costa atlântica da América do Sul, contornar o continente e depois subir novamente pelo norte do Oceano Pacífico. Isso é como escolher uma entrada olhando apenas pelo formato do país, sem conferir onde a viagem começou e terminou. Por isso, não existe uma rota perfeita para os navios. A origem, o destino, o tamanho da carga, tudo isso muda como a sua rota vai se desenhar. Para essa viagem em específico, a primeira opção é o Canal do Panamá. Mas o que é o Canal do Panamá exatamente? O Canal do Panamá, ele tem cerca de 80 quilômetros e liga o Atlântico ao Pacífico. Para atravessar, o navio ele entra em estruturas chamadas eclusas. Uma eclusa, ele é um elevador de navios, basicamente. Ele funciona enchendo a água, levantando a embarcação até um lago no meio do canal. E depois, do outro lado, ele faz o caminho contrário. A travessia costuma levar de 8 a 10 horas. Agora, olhe para a viagem inteira. Pelo Panamá, o nosso navio ele percorre cerca de 17 mil quilômetros. Pelo Cabo Horn, seriam aproximadamente 31 mil. A diferença chega perto de 14 mil quilômetros. E para você ter uma ideia de tudo isso, isso é mais do que atravessar o Brasil de norte ao sul 3 vezes. No tempo, a comparação ela ainda fica mais clara. Pelo Canal do Panamá, chega a cerca de 20 dias, contra quase 36 passando pelo sul. Isso dá mais de 2 semanas no mar, a mais. Só que o Canal do Panamá, ele não é barato. Para entender o preço, imagine um grande navio feito para caber nas eclusas novas. Esse tamanho específico é chamado de Neo-Panamax. Em uma palavra simples, resumindo para você, é um dos maiores navios que ainda conseguem passar por esse canal. Agora, imagine que ele tem a capacidade de carregar 10 mil TEUs. O TEU, ele é uma unidade de medida para medir containers. Por exemplo, um TEU equivale ao espaço de um container de aproximadamente 6 metros. Agora, um container de 12 metros ocupa 2 TEUs. Um navio assim pode pagar cerca de 1,05 milhões de dólares apenas nos principais componentes do pedágio, sem qualquer outro serviço adicional que pode vir ocasionar, que isso pode aumentar ainda mais essa conta. Parece absurdo, mas o caminho pelo sul poderia queimar por volta de 2.000 toneladas extras de combustível. Para dar um exemplo para você, com combustível estável a 600 dólares por tonelada, isso dá aproximadamente 1,2 milhões de dólares só em combustível, só para o nosso navio viajar. Essa é uma estimativa, porque cada navio consome de um jeito. Mesmo assim, ela mostra porque uma passagem tão cara ainda pode economizar tanto dinheiro. Agora, imagine que a nossa empresa rejeitou o caminho do Panamá e mandou o nosso navio até o extremo sul. Ao chegar quase lá, ele se depara com o Estreito de Magalhães. O estreito, ele é uma passagem aberta entre duas porções de terra. O Magalhães, ele passa entre o continente e a Terra de Fogo, ligando os dois oceanos. Nesse pequeno trecho da viagem, ele chega a economizar quase 700 quilômetros quando comparado pela volta pelo Cabo Horn. Passar por aqui tem uma vantagem muito interessante. Ele protege os navios das grandes ondas do mar aberto. Para embarcações que já estão no sul, aqui pode ser a melhor escolha. Porém, o Estreito de Magalhães ele não funciona como uma estrada reta. Existem curvas, correntes fortes e partes muito apertadas. Por isso, os grandes navios recebem a ajuda de um prático. O que é um prático? O prático ele vai ser um profissional que conhece aquela passagem e embarca junto com o capitão para ajudá-lo a passar por esse estreito. Ele é como se fosse um guia de uma viagem. O tráfego ele também é acompanhado por rádio para que tudo dê certo durante o caminho.
Magalhães é uma rota ativa e segura quando bem operada, mas ela não resolve o nosso principal problema, do nosso navio. E ele ainda precisou viajar até o fim do continente, e depois terá que subir novamente até o Japão. O segundo caminho para isso é um pouco mais ao sul, contornar pelo Cabo Horn, pelo oceano aberto. Aqui não existem eclusas ou algum pedágio, e nenhuma passagem estreita, porém em compensação não existe terra protegendo o navio. Nessa região, os ventos percorrem milhares de quilômetros no oceano sem encontrar terra. Durante esse caminho, os ventos eles transferem a energia para a água, formando um mar muito mais agitado. E para você ter uma ideia de quanto é isso, as ondas podem chegar de 10 a 12 metros, mais ou menos a altura de um prédio de 4 andares. Um navio moderno, ele consegue atravessar por esse mar. Essa rota não é impossível. O problema é que, quando o tempo piora, ele precisa reduzir a velocidade, mudar o caminho ou esperar. E é isso que muitas empresas fazem. Isso queima combustível e deixa a data de chegada menos certa. Além disso, esse trecho no extremo sul, passar pelo Horn, acrescenta 700 quilômetros a mais em relação a Magalhães. Para o nosso navio, que saiu de Louisiana, a rota completa pelo sul já adicionava quase 14 mil quilômetros. O Horn, ele oferece espaço, não cobra pedágio, mas perde muito em distância, clima, facilidade e segurança, sendo dos caminhos mais perigosos para passar em todo o oceano, e com toda certeza o mais perigoso da nossa viagem. E recapitulando, até aqui nós comparamos pedágio, distância e combustível, só que ainda falta alguma coisa muito importante, se não a mais importante de todas, no mundo comercial: o calendário. Um porta-containers, ele não faz apenas uma única viagem isolada, ele faz parte de uma linha de saídas com entregas marcadas, quase como uma linha de ônibus, só que atravessando pelos oceanos. Se um caminho pelo sul acrescenta cerca de 15 dias na viagem de ida e volta, fica aproximadamente um mês mais longa. Para uma empresa continuar oferecendo uma saída por semana, a empresa ela vai precisar pelo menos de 4 ou 5 navios extras presos nesse mesmo ciclo. É um gasto muito absurdo. E se um navio atrasar, ele não afeta apenas o navio que atrasou, ele pode perder horário reservado no porto, ocupando o espaço de um outro possível navio. E isso é chamado de janela de atracação. Ele também pode perder a conexão com outra embarcação e atrasar milhares de containers só de uma vez. E é por isso que empresas aceitam pagar pela passagem no Panamá. A passagem é cara, porém ela não vende apenas a passagem entre dois oceanos. Ela vende dias, uma data de chegada mais previsível e muito mais segurança. Uma passagem cara pode produzir uma viagem mais barata. É aquele famoso caro que sai barato. E nessa história, o Cabo Horn seria o barato que sai caro. Mesmo assim, o Panamá ele não resolve todas as viagens. Alguns navios simplesmente não cabem. As eclusas novas aceitam embarcações com cerca de 370 metros de comprimento. Na medida brasileira, isso dá mais de 3 campos de futebol. Os maiores porta-containers do mundo chegam perto de 400 metros. Para eles, esse atalho nem existe. O canal ele também depende da água doce para levantar e abaixar os navios. Uma travessia pelas eclusas movimenta perto de 200 milhões de litros d'água, e isso equivale a aproximadamente 80 piscinas olímpicas. É muita água, embora uma parte dessa água possa ser reaproveitada. Mas se a gente voltar em 2023 durante a seca no Panamá, a quantidade programada de travessias caiu de cerca de 36 por dia para apenas 22 navios por dia. Foi uma redução de quase 40% com uma única seca. Mesmo nessa situação, nem todo mundo correu para passar pelo Cabo Horn. Algumas empresas simplesmente esperaram. Outras usaram o canal de Suez no Egito, em contornar o sul da África passando pelo Cabo da Boa Esperança, ou combinaram navio e ferrovia. Tudo dependia da onde tua carga estava até onde ela precisava ir. Depois disso, a operação se recuperou, mas a seca mostrou uma coisa importante para nós. O Panamá, ele é muito útil. Não é perfeito, mas salva a maior parte dos navios. Agora nós podemos voltar para esse mapa do começo. O extremo da América do Sul, ele não tá vazio. Existem navios ligados aos portos da região, embarcações de pesca, cruzeiros, pesquisadores e viagens para a Antártida. Continuam todos passando por ali. Para algumas rotas entre o Atlântico Sul e o Pacífico Sul, subir até o Panamá é um verdadeiro desafio. Então, não faz sentido você sair daqui para passar lá em cima. O Estreito de Magalhães, ele continua sendo uma passagem regional muito importante. O Cabo Horn, ele continua aberto para quem precisa ou prefere o oceano. Mas o que o Sul perdeu foi o principal caminho entre os dois grandes centros comerciais dos dois oceanos. Agora voltando, o nosso navio ele escolheu o Panamá. Ele pagou mais de 1 milhão em passagem, mas evitou 14 mil quilômetros e mais 2 semanas de viagem. Combustível extra e clima mais difícil de prever, passando por um dos caminhos mais seguros de toda essa viagem. E essa é a resposta porque os navios evitam o sul da América do Sul. A passagem ela não é impossível, porém a
maior parte dos fluxos comerciais evitam chegar tão longe quando existe uma alternativa que entrega a carga mais rápido por um custo menor. No transporte marítimo, o caminho sem pedágio pode acabar sendo o mais caro. Eu agradeço por você ter assistido até aqui, considere se inscrever no canal e deixar o like, e venha fazer parte da nossa comunidade. Te vejo no próximo, muito obrigado.